Eles andavam pelas ruas com a tranquilidade de quem acreditava que o amanhã estava garantido. O comércio florescia, as festas se estendiam noite adentro, e os líderes locais brindavam ao sucesso de uma cidade que, aos olhos humanos, parecia imbatível. Mas havia algo que ninguém via. Um clamor que subia silenciosamente aos céus, um juízo que se aproximava sem ser percebido. Sodoma e Gomorra não ruíram por acidente. A destruição que caiu do céu não foi fruto do acaso, mas o resultado inevitável de escolhas feitas à sombra do orgulho, da indiferença e da arrogância. O que realmente acontecia por trás das muralhas reluzentes dessas cidades, e o que essa história milenar ainda tem a dizer ao nosso tempo. Antes que a fumaça suba e a poeira assente, vale um aviso. Aqui, cada história antiga carrega uma verdade viva. Se esse tipo de revelação faz seus olhos abrirem e sua mente refletir, aperte o botão de inscrição, porque tem muito mais vindo do alto. Sodoma não era apenas uma cidade marcada por pecado, mas também um centro de riqueza impressionante. Ao lermos em Gênesis capítulo 13, versículo 10, encontramos Ló encantado com as campinas do Jordão, comparando-as ao jardim do Éden e à terra do Egito. A escolha de Ló não foi apenas estratégica, mas influenciada pela aparência próspera da região. Isso nos revela que Sodoma, antes da destruição, era uma cidade economicamente atrativa, com terras férteis, abundância de recursos e um estilo de vida que sugeria estabilidade e fartura. As pessoas que ali viviam tinham acesso a confortos que poucas outras regiões desfrutavam. Casas luxuosas, festas refinadas e um comércio aquecido moldavam o cenário de uma sociedade aparentemente bem-sucedida. O problema estava em como essa abundância era utilizada. O povo de Sodoma transformou a prosperidade em idolatria de si mesmo. A ostentação substituiu a reverência e a busca por conforto apagou qualquer senso de temor a Deus. Não há indício de que os moradores de Sodoma reconheciam a origem de suas bênçãos. Pelo contrário, usavam suas posses para exaltar seus próprios prazeres e alimentar um sistema social profundamente desigual. Os ricos viviam em uma bolha de excessos, enquanto os pobres eram ignorados ou tratados com desprezo. Era uma sociedade que se afastava, com passos silenciosos, de qualquer princípio de compaixão ou justiça. A cultura de Sodoma girava em torno do prazer imediato. O dinheiro circulava em festas grandiosas, trajes exuberantes, banquetes que duravam dias e uma série de práticas voltadas à satisfação pessoal. Havia orgulho em demonstrar poder através do consumo. O que se vestia, com quem se andava e como se vivia eram formas de expressar superioridade. Esse estilo de vida fomentava um ciclo destrutivo. Quanto mais alguém tinha, mais era admirado. E quanto mais se admirava, mais se desejava imitar. Sodoma, portanto, não era somente um lugar pecaminoso por suas práticas sexuais, como muitos pensam, mas por ter se tornado um ídolo para si mesma. O coração da cidade estava intoxicado pela vaidade. A aparência de sucesso encobria uma crise moral profunda. A ostentação era tão comum que qualquer sinal de simplicidade era quase visto como fraqueza. A generosidade era rara, pois doar significava abrir mão de status. Não havia espaço para a humildade, pois o ambiente exigia performance, imagem e grandiosidade. Enquanto as construções cresciam e os banquetes se multiplicavam, a alma da cidade se encolhia, perdendo todo o senso de eternidade. É nesse contraste entre riqueza externa e pobreza espiritual que começamos a entender a real decadência de Sodoma. A cidade prosperava aos olhos humanos, mas estava em ruínas diante do olhar divino. Quando lemos sobre sua destruição, não estamos diante de uma punição impulsiva,
mas do desfecho inevitável de um povo que trocou o Criador pelas suas próprias criações. Ao observarmos a vida cotidiana em Sodoma e Gomorra, não encontramos uma cidade em colapso visível, mas sim uma civilização vibrante, onde o comércio prosperava e os dias eram preenchidos com festas, entretenimento e negócios. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, descreve que havia fartura de pão e tranquilidade em abundância, uma estabilidade aparente que encobria o colapso moral. As pessoas trabalhavam, vendiam, compravam, construíam e se casavam, como destacou Jesus ao comparar os dias de Ló com os dias da vinda do Filho do Homem. Era uma sociedade funcional, que seguia seu ritmo sem dar sinais externos de sua falência espiritual. As ruas estavam cheias, os mercados fervilhavam de atividade e os eventos sociais eram frequentes. A cidade pulsava com uma vida que enganava. Havia uma falsa sensação de normalidade. A aparência era de progresso, mas havia algo podre no fundamento. Tudo funcionava em termos humanos, mas sem qualquer consciência da presença ou vontade de Deus. Essa rotina intensa anestesiava a consciência coletiva. Quando tudo parece correr bem, poucos questionam a direção em que estão indo. É o tipo de ambiente que reduz o sagrado a uma formalidade irrelevante. O entretenimento ocupava um lugar central na vida da população. As festas se multiplicavam, marcadas por exageros e muitas vezes regadas por práticas que cruzavam os limites da moral. Não era uma diversão inocente, mas um culto disfarçado ao hedonismo. Cada ocasião social se tornava uma desculpa para ignorar os limites estabelecidos por Deus. A liberdade era confundida com libertinagem e a diversão se transformava em vício. A normalização do pecado fez com que ele deixasse de ser identificado como tal. O povo não percebia mais que estava longe do propósito divino. Essa rotina ininterrupta de ocupações e prazeres gerava um ciclo perigoso de cegueira espiritual. Quando tudo parece dar certo externamente, a necessidade de arrependimento é rapidamente descartada. A autossuficiência cresce e, com ela, a ideia de que Deus não é necessário. Os avisos do céu se tornam ruídos ignorados em meio à música alta das celebrações humanas. É nesse clima que os anjos chegam a Sodoma, não em um momento de guerra ou crise, mas no auge da aparente estabilidade. Essa tranquilidade ilusória é um dos maiores perigos espirituais. Uma vida que parece equilibrada, mas está edificada sobre areia, está prestes a ruir. A rotina de Sodoma escondia um abismo. O povo vivia como se nada fosse mudar, como se o tempo estivesse sob seu controle. Quando o juízo chegou, não houve alarme prévio, porque o coração deles já estava anestesiado demais para perceber o chamado à mudança. A decadência de Sodoma não começou da noite para o dia. Foi um processo lento, gradual, quase imperceptível aos olhos de quem vivia imerso naquela cultura. Os valores foram sendo substituídos, um a um, por novos padrões que pareciam mais modernos, mais aceitáveis e menos exigentes. O que antes era impensável passou a ser tolerado, depois defendido e finalmente celebrado. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, destaca que a iniquidade de Sodoma começou com orgulho, fartura e ociosidade. Não com atos escandalosos, mas com atitudes internas que abriram espaço para tudo mais. A corrupção moral não começou com o comportamento sexual, mas com o desvio do coração. A ausência de temor a Deus foi o primeiro sinal do declínio. Quando a santidade deixa de ser valorizada, a linha entre o certo e o errado se torna flexível, moldada conforme os desejos do momento.
O povo passou a desprezar tudo o que lembrava restrição. Os mandamentos do Senhor eram vistos como obstáculos à liberdade pessoal. A espiritualidade foi substituída por um culto ao prazer e à conveniência. As conversas já não envolviam Deus, os rituais foram abandonados e o nome do Senhor perdeu o peso que um dia teve. A cidade virou as costas ao céu sem se dar conta do que estava perdendo. A corrupção espiritual se espalhou como uma praga silenciosa. Começou entre os líderes e se infiltrou entre os comerciantes, os jovens, os anciãos. Ninguém parecia questionar a direção em que estavam indo. Ao contrário, quem levantava a voz em nome da verdade era tratado como retrógrado, como alguém que atrapalhava a harmonia. A nova ordem moral celebrava a independência, a liberdade total, a ausência de limites. Isso criava um clima de aceitação geral, onde qualquer desvio era justificado como expressão de identidade ou necessidade. O povo se tornou indiferente ao sofrimento alheio. A injustiça crescia, mas já não causava indignação. A empatia desapareceu, substituída por um egoísmo institucionalizado. Os mais fracos não tinham quem os defendesse. O clamor do oprimido subia aos céus, mas na cidade havia apenas silêncio. A degeneração não estava apenas nos atos, mas na frieza do coração. A maldade se tornou parte da cultura, da linguagem, da arte, do humor, da política. Tudo refletia um sistema corrompido desde suas bases. Esse cenário nos revela um dos aspectos mais assustadores do pecado, sua capacidade de parecer normal. A verdadeira tragédia de Sodoma é que ninguém acreditava que houvesse algo errado. O mal havia se travestido de cotidiano. E quando o pecado se torna hábito, a destruição não parece castigo, mas uma interrupção inesperada de uma vida que julgavam estar indo bem. Embora muitos associem a destruição de Sodoma e Gomorra apenas à imoralidade sexual, há um aspecto que frequentemente passa despercebido, mas que teve grande peso diante de Deus: a total indiferença para com os necessitados. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, lemos que Sodoma não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Essa denúncia revela uma cidade que, mesmo em meio a tanta abundância, era marcada pela frieza social, pelo descaso e pelo egoísmo institucionalizado. Havia pão em excesso, mas ele não era compartilhado. A fartura era consumida com ostentação, enquanto os marginalizados permaneciam invisíveis. Essa indiferença não era acidental, era uma escolha consciente. A sociedade sodomita criou um ambiente onde a solidariedade era vista como fraqueza, onde ajudar o outro era uma ameaça ao conforto pessoal. A lógica dominante era a da autopreservação e da meritocracia distorcida. Quem sofre, sofre porque merece. Quem tem, tem porque é superior. Esse pensamento contaminava a política, o comércio e até mesmo os relacionamentos familiares. O amor ao próximo havia sido substituído pelo amor ao próprio bolso. O resultado era uma cidade onde os pobres eram ignorados e os estrangeiros rejeitados. As consequências dessa negligência social iam além da fome e da miséria. Ao abandonar os princípios de compaixão e misericórdia, Sodoma rejeitava diretamente o caráter de Deus. A lei divina sempre defendeu o cuidado com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os desfavorecidos. Ao ignorar essas pessoas, a cidade declarava sua independência espiritual, negando a imagem de Deus no outro. Essa rejeição não se limitava ao plano social, mas corroía a espiritualidade do povo. Quando a compaixão é apagada, o coração humano endurece ao ponto de não mais reconhecer o valor da vida. Ló, vivendo no meio desse ambiente, sentia o peso dessa realidade. Ele era um homem que conhecia a justiça, mas se via cercado por um sistema onde a bondade parecia um idioma esquecido. Mesmo ele,
Ao escolher viver em Sodoma, acabou permitindo que a cultura do silêncio o afetasse. A ausência de uma voz profética na cidade mostra o quanto essa indiferença havia se normalizado. Não havia mais quem denunciasse, quem intercedesse ou quem se compadecesse. O povo de Sodoma havia perdido a capacidade de se importar. Esse tipo de pecado é mais difícil de identificar porque não é barulhento como os escândalos, mas sua consequência é igualmente devastadora. Quando uma sociedade para de olhar para os que sofrem, ela deixa de refletir o céu e começa a caminhar rumo ao juízo. O silêncio diante do necessitado se torna um grito aos ouvidos de Deus, e foi justamente esse clamor abafado que provocou a resposta do céu. O declínio moral de Sodoma chegou a um ponto em que a sensualidade deixou de ser apenas uma prática comum para se tornar uma cultura dominante. A sexualidade, em vez de ser tratada como um dom sagrado, foi transformada em mercadoria, em ferramenta de poder e em base para os relacionamentos sociais. Em Gênesis capítulo 19, do versículo 4 ao 5, há uma descrição chocante. Todos os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló, exigindo acesso sexual aos visitantes. Esse relato não é apenas um episódio isolado de violência, mas a expressão máxima de uma cultura onde os desejos haviam tomado o lugar dos valores. A sensualidade em Sodoma era celebrada publicamente. A sedução era parte do cotidiano, desde a forma de vestir até o modo de falar. Os limites entre o privado e o público foram dissolvidos. O corpo deixou de ser templo para se tornar vitrine. Essa exposição constante gerava um ambiente onde tudo era permitido, contanto que trouxesse prazer. A integridade, a fidelidade e a dignidade foram substituídas por impulsos, fetiches e jogos de dominação. Nessa atmosfera, a pureza era motivo de escárnio e qualquer tentativa de viver com santidade era vista como antiquada ou até ofensiva. Essa cultura erótica se infiltrava em todas as esferas da cidade, do comércio às artes, da política à religião. Festivais e celebrações públicas incluíam rituais explícitos que envolviam práticas sexuais em nome de supostas divindades ou símbolos de fertilidade. A moralidade foi redefinida para acomodar o desejo humano. Não havia mais referência a um padrão absoluto. Tudo era relativo. O que importava era o que cada um sentia, queria ou desejava. Essa desconexão da verdade espiritual resultou em uma cidade onde o prazer imediato valia mais do que qualquer compromisso. O maior problema não era a existência do desejo, mas a idolatria construída em torno dele. O desejo deixou de ser algo a ser administrado com responsabilidade e passou a ser adorado como direito inquestionável. Quando o apóstolo Judas, em sua carta no versículo 7, menciona Sodoma e Gomorra, ele destaca que elas se entregaram à prostituição e foram atrás de carne estranha. Essa expressão mostra que a cidade não apenas praticava o pecado, mas se lançava a ele com entusiasmo, explorando até o que era antinatural. Nesse cenário, qualquer tentativa de confronto moral era rapidamente silenciada. A cultura da sensualidade não admitia correção. O prazer se tornou a nova religião, e qualquer coisa que ameaçasse essa divindade era atacada com violência. Quando os anjos chegam à cidade e se hospedam com Ló, a fúria do povo contra a ideia de proteção e respeito mostra que não havia mais espaço para a luz em meio à escuridão. A cidade havia se rendido totalmente aos seus instintos, perdendo o senso de reverência, de humanidade e de eternidade. Em uma sociedade onde o pecado se espalha, o papel das autoridades é crucial. Em Sodoma, os líderes não apenas falharam em conter o avanço da maldade,
como também se tornaram cúmplices silenciosos do caos. A ausência de repreensão, vinda dos que tinham poder e influência, revelou um sistema corrompido desde o topo. O livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 9, mostra que os anciãos da cidade estavam entre os que exigiam a entrega dos visitantes na casa de Ló, o que indica que a liderança local não apenas tolerava o pecado, mas participava ativamente dele. Isso revela um colapso institucional profundo. A autoridade existe para preservar a ordem, proteger os vulneráveis e promover a justiça. Quando esses pilares são ignorados, os líderes deixam de ser guardiões e se tornam facilitadores do mal. Em Sodoma, a omissão dos governantes criou um ambiente onde os injustos se sentiam à vontade para agir. Não havia leis que protegessem a dignidade humana e, se havia, não eram aplicadas. Os julgamentos se tornaram parciais, movidos por interesses pessoais e conveniências políticas. O sistema favorecia os poderosos e marginalizava os fracos. A corrupção das autoridades também se manifestava na distorção da verdade. Aqueles que ousavam se opor ao comportamento coletivo eram ridicularizados ou punidos. Ló, ao tentar proteger os visitantes, foi imediatamente questionado como alguém de fora, querendo ser juiz. Essa fala revela que qualquer tentativa de trazer ordem era vista como ameaça à liberdade pecaminosa da cidade. As lideranças alimentavam a ideia de que cada um deveria fazer o que bem entendesse, criando uma cultura de anarquia disfarçada de liberdade. O silêncio das autoridades era mais do que uma falha administrativa. Era uma traição espiritual. Líderes não apenas conduzem políticas, eles modelam valores. Em Sodoma, os líderes se calaram quando mais deveriam ter falado. Permitir o caos, mesmo em nome da paz aparente, é pactuar com ele. A ausência de confronto moral não é neutralidade, é omissão diante do mal. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, está escrito que, quando os ímpios governam, o povo geme. Essa verdade se materializou tragicamente nas ruas de Sodoma. Quando a autoridade perde sua conexão com a justiça divina, ela se transforma em instrumento de destruição. Os líderes de Sodoma deveriam ter sido os primeiros a reconhecer os sinais do juízo, mas estavam tão mergulhados no sistema quanto o povo. Sua voz, que deveria ecoar a vontade de Deus, estava calada. E onde não há liderança justa, o povo perece, não apenas em estrutura, mas em alma. O sistema judiciário de Sodoma era o espelho perfeito de sua decadência moral. Aquilo que deveria ser a coluna da equidade e da proteção dos inocentes havia se tornado um palco de manipulação e interesses. Não há registro de que os tribunais da cidade tenham julgado com base na justiça de Deus. E tudo indica que as leis estavam moldadas para favorecer os desejos da maioria, especialmente os mais influentes. O silêncio das autoridades mencionado anteriormente dava respaldo à impunidade, e a corrupção se estendia desde os juízes até os cidadãos comuns. Em Gênesis capítulo 19, versículo 9, quando os homens da cidade dizem a Ló: "Agora te faremos pior do que a eles", vemos a completa ausência de qualquer estrutura legal que protegesse o justo. As cortes não funcionavam como espaços de discernimento entre o bem e o mal, mas como ferramentas para manter o status quo. A justiça foi subvertida, transformando o certo em errado e o errado em certo. O julgamento era pautado pelo apelo popular, não pela verdade. A legalização da imoralidade tornou-se um mecanismo de controle, onde a perversão não apenas era tolerada, mas institucionalizada. Se alguém ousasse se levantar contra esse sistema, como Ló fez ao proteger os visitantes, era imediatamente ameaçado e calado. A justiça foi vendida ao preço da aceitação social. A perversão do direito contaminava inclusive as relações familiares.
O senso de responsabilidade mútua foi perdido, pois a própria noção de justiça já havia sido diluída. Não havia mais consciência coletiva. O que contava era a conveniência individual, o ganho imediato, a satisfação do grupo dominante. Esse cenário levava os mais vulneráveis à total desesperança. Sem leis justas, o povo se tornava refém da crueldade mascarada de liberdade. O profeta Isaías, muito tempo depois, denunciaria um problema semelhante ao declarar no capítulo 5, versículo 20: "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal." Sodoma, portanto, não foi destruída por um ato isolado, mas pelo acúmulo de injustiças legitimadas. Quando o mal é legalizado e defendido publicamente, ele se torna ainda mais perigoso. A cidade não apenas praticava o pecado, mas o defendia por meio de suas estruturas oficiais. Quando Deus decidiu intervir, não foi porque encontrou transgressores desavisados, mas sim uma civilização que havia arquitetado um sistema onde ele já não tinha mais lugar. A justiça que deveria refletir o trono de Deus foi substituída por tronos humanos, erguidos sobre a areia da arrogância. Esse retrato nos confronta hoje com uma reflexão urgente. Até que ponto nossas leis refletem os princípios do céu ou apenas acomodam os desejos da terra? Quando o sistema jurídico de uma nação deixa de proteger a verdade, ela já está a um passo da ruína, mesmo que por fora pareça estável. Sodoma teve oportunidades de mudar. Deus, em sua longa misericórdia, jamais executa juízo sem antes enviar alertas. As advertências divinas, no entanto, foram completamente ignoradas por seus habitantes. Em Gênesis capítulo 18, versículos 21 a 33, vemos que o Senhor anunciou sua intenção de descer à cidade para verificar o clamor que subia até os céus. Esse clamor não era apenas dos pecados cometidos, mas das vítimas ignoradas, dos injustiçados que foram silenciados. Ainda assim, quando Deus se move para julgar, ele o faz com justiça e paciência. Abraão intercede, buscando encontrar justos entre os ímpios, e Deus aceita dialogar, revelando seu coração misericordioso. Mas o povo de Sodoma não levava Deus a sério. A espiritualidade havia se tornado algo ultrapassado, restrito talvez aos mais velhos ou aos que eram ridicularizados pela sociedade. A ideia de que o Criador pudesse se importar com o comportamento humano parecia absurda para uma geração tão autoconfiante. Os avisos proféticos eram tratados como mitos. Nenhum sinal do céu era suficiente para romper o orgulho de um povo que se considerava invencível. Esse desprezo pela advertência divina é um dos sinais mais perigosos de um coração endurecido. Os anjos enviados à cidade não chegaram com espadas em punho, mas como visitantes pacíficos, provando mais uma vez que o céu age primeiro com compaixão. No entanto, mesmo diante desses emissários sobrenaturais, o povo respondeu com hostilidade. Não havia mais espaço para discernir o que vinha de Deus. A cegueira espiritual era tão densa que nem os sinais mais claros eram percebidos. O desprezo pelas advertências se tornou zombaria, e a zombaria, rebelião. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, o apóstolo afirma que Deus reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas como exemplo aos que vivem impiamente. Esse desprezo não se dava apenas nos atos externos, mas também na indiferença interior. Havia uma resistência ativa ao arrependimento. O povo havia se habituado tanto à maldade que já não via necessidade de mudança. A segurança falsa gerada pela prosperidade havia anestesiado a alma coletiva. Mesmo que um profeta surgisse ali, seria ignorado, se não apedrejado. A dureza do coração era tamanha que já não havia sequer um mínimo temor do Senhor. E quando o temor desaparece, a destruição se torna inevitável. Deus não destrói porque ama o juízo,
mas porque a misericórdia, quando rejeitada vezes sem conta, transforma-se em testemunho contra os que a desprezaram. Sodoma teve tempo, teve sinais, teve presença celestial, mas rejeitou tudo. A paciência divina é longa, mas não infinita. E quando ela chega ao fim, não há muro, riqueza ou cultura que impeça a mão do justo juiz. No meio de toda aquela decadência, encontramos um homem tentando viver com certo senso de justiça: Ló. Ele não era um cidadão comum de Sodoma, mas alguém que havia sido abençoado junto com seu tio Abraão e, por escolha própria, decidiu morar naquela cidade. Em Gênesis capítulo 13, versículos 11 e 12, vemos que Ló, ao perceber a fertilidade da região, escolheu as campinas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Sua decisão foi motivada por uma visão estratégica, talvez pensando no futuro de sua família e nos negócios, mas ele não previu o peso espiritual que essa escolha traria. Ló representa muitos que vivem em meio ao mundo tentando manter a fé. Ele era justo, como afirma 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, mas estava cercado por pessoas e práticas que o afligiam diariamente. Seu coração estava dividido. Por um lado, reconhecia a justiça de Deus. Por outro, havia se acostumado com os confortos e benefícios de Sodoma. Essa ambiguidade o tornava vulnerável. Ele tentou viver de forma neutra, sem confrontar diretamente o mal, mas também sem se entregar totalmente a ele. No entanto, em ambientes profundamente corrompidos, a neutralidade é uma ilusão perigosa. Sua presença na cidade não provocou mudança espiritual ao seu redor. Ao contrário, ele mesmo passou a ser visto com desconfiança, como alguém que não pertencia de fato àquele lugar. Quando tentou alertar seus genros sobre a destruição iminente, eles zombaram dele, como relatado em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Isso mostra que sua influência espiritual era fraca, talvez porque, ao longo do tempo, tenha perdido a autoridade moral por não se posicionar de forma mais firme. Viver entre o caos sem se contaminar exige mais do que intenção. Exige convicção, coragem e separação real. A tensão interna de Ló também se manifestou no momento da fuga. Ele hesitou, foi relutante e precisou ser praticamente empurrado pelos anjos para sair da cidade. Seu apego à vida construída ali, aos bens, à posição social, fez com que sua saída fosse mais dolorosa do que deveria. Mesmo reconhecendo o perigo, ele teve dificuldade em abandonar o que havia construído. Isso revela o quanto Sodoma já havia enraizado em sua alma, mesmo sem ele perceber completamente. Sua esposa, como veremos adiante, expressaria isso de maneira ainda mais trágica. A história de Ló nos confronta com uma realidade comum. É possível amar a Deus, mas estar tão inserido em um sistema corrompido que já não conseguimos discernir o momento certo de sair. Sua vida é um alerta para aqueles que tentam equilibrar fé e conveniência, justiça e conforto, santidade e influência. No final, seu coração dividido quase custou sua salvação. A chegada dos anjos a Sodoma não foi apenas um episódio isolado, mas um divisor de águas que revelou o verdadeiro estado espiritual da cidade. Em Gênesis, capítulo 19, versículos 1 e 2, os anjos são recebidos por Ló, à porta da cidade, um lugar de autoridade e decisão, o que já nos indica que a presença divina estava se colocando em posição de juízo. Os visitantes que representavam o próprio céu vieram não apenas para observar, mas para confrontar diretamente a realidade do pecado. A visita, que poderia ser uma chance de redenção, rapidamente se transformou em testemunho do caos. Desde o início, a presença deles provoca uma reação extrema. Homens de toda a cidade, dos mais novos aos mais velhos, se reúnem em frente à casa de Ló, exigindo acesso aos estrangeiros com intenções perversas. O cenário é de completa degeneração coletiva.
Não era um grupo isolado ou um ato cometido na surdina. Era a cidade inteira participando abertamente do mal. Isso não apenas chocou a natureza angelical dos visitantes, mas também expôs a urgência do juízo. A cidade já havia passado do ponto de retorno. Era como se o confronto entre o sagrado e o profano tivesse alcançado seu ápice. A postura dos anjos diante da violência iminente foi firme e decidida. Quando Ló tentou intervir, oferecendo até mesmo suas filhas em um gesto desesperado, algo que, por si só, revela o grau de distorção moral mesmo entre os justos, os anjos entraram em ação. Eles feriram de cegueira os homens da cidade, como está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 11. Esse ato não apenas protegeu os que estavam na casa, mas simbolizou a cegueira espiritual de todo o povo. Já não conseguiam mais discernir o bem do mal, a luz da escuridão. Estavam cegos, literalmente e espiritualmente. A visita angelical escancarou uma verdade dolorosa. O céu ainda envia avisos, mas o coração humano muitas vezes já está decidido a não ouvir. Os anjos vieram como sinal de esperança para Ló, mas como juízes silenciosos para a cidade. Sua presença trouxe paz para uns e condenação para outros. Isso nos ensina que a mesma luz que guia os justos consome os ímpios. A diferença está no posicionamento do coração. O confronto com o céu não deixa ninguém neutro. Ele exige decisão. Aquela noite em Sodoma selou o destino da cidade. A presença dos anjos foi o último ato de misericórdia antes do julgamento. Foi uma chance derradeira que encontrou apenas hostilidade como resposta. Quando o céu visita a terra e é recebido com violência, não resta mais caminho de retorno. O confronto foi claro. Deus estava presente e a cidade, em sua arrogância, se insurgiu contra ele. A cegueira física que atingiu os homens de Sodoma foi apenas o reflexo visível de uma condição interior muito mais profunda. Ao serem feridos pelos anjos, eles não conseguiram mais encontrar a porta, como está em Gênesis capítulo 19, versículo 11. Essa imagem tem um peso simbólico fortíssimo. O acesso à verdade, à salvação e à justiça lhes foi fechado, não por falta de oportunidade, mas por escolha reiterada de ignorar os apelos divinos. O que vemos aqui é o clímax da rejeição ao sagrado. A cidade já não tinha olhos para enxergar a presença de Deus, nem ouvidos para ouvir sua voz. Esse tipo de cegueira não surge de forma repentina. Ela é construída com pequenas decisões diárias de desprezar a verdade. Cada vez que alguém escolhe ignorar a consciência, endurecer o coração e resistir à correção, uma camada de escuridão se instala na alma. Em João, capítulo 12, versículo 40, lemos que cegaram os seus olhos e endureceram o seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam. Essa é a condição de Sodoma, um povo que, tendo recebido sinais, escolheu deliberadamente permanecer cego. O mais alarmante é que, mesmo após serem atingidos, os homens de Sodoma não desistiram. Continuaram tentando encontrar a entrada, tateando no escuro, movidos por desejos doentios. Isso mostra que a cegueira espiritual, quando atinge certo ponto, se torna autopunitiva. A pessoa já não consegue mais distinguir o que está fazendo. Ela se entrega ao erro com tanta intensidade que, mesmo diante da dor, insiste nele. A destruição já começou dentro e o corpo apenas segue o destino da alma que se perdeu. A cidade havia sido invadida por uma escuridão tão densa que a luz, quando chegou, causou irritação em vez de reverência. A presença angelical, que deveria provocar temor, foi respondida com violência. Esse é um dos maiores sinais da cegueira espiritual, o ódio àquilo que é santo. Quando alguém chega ao ponto de lutar contra o que vem de Deus, já não há argumentos racionais. Resta apenas um coração empedernido, escravizado pela própria vontade.
e foi exatamente essa cegueira que selou o destino de Sodoma. Essa parte da história é um alerta vivo. A cegueira espiritual não escolhe época nem cultura. Ela atinge qualquer um que se acostuma a rejeitar a verdade. O que começa como um piscar de olhos diante do erro pode terminar em completa escuridão. O povo de Sodoma viu a luz, mas preferiu as trevas. E essa escolha, feita dia após dia, selou sua sorte. Quando o julgamento chegou, ele não veio com longos discursos, nem com promessas de adiamento. A justiça de Deus desceu com precisão, sem necessidade de explicações. Em Gênesis capítulo 19, versículo 24, está registrado que o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. A sentença foi direta, definitiva e completa. Esse ato não foi uma explosão de fúria, mas o cumprimento de um veredito previamente anunciado, diante de uma cidade que desprezou todas as oportunidades de arrependimento. O julgamento divino carrega um peso que a humanidade moderna muitas vezes tenta suavizar. Falamos com facilidade sobre o amor de Deus, mas esquecemos que sua justiça é parte essencial de seu caráter. Ele é longânimo, mas também é juiz. E quando Deus executa seu juízo, ele o faz com perfeição, sem cometer injustiça. A destruição de Sodoma não foi apenas um castigo físico, foi um marco espiritual. Deus estava mostrando que há limites que, quando cruzados repetidamente, não deixam alternativa senão a intervenção direta. O impacto do julgamento foi total. As cidades foram consumidas e toda a vegetação ao redor foi destruída. A região, antes comparada ao Éden, tornou-se um deserto. O lugar que encantou os olhos de Ló virou cinzas. A transformação geográfica simbolizava a consequência espiritual. Deus não apenas apagou Sodoma do mapa, mas deixou nela um testemunho eterno para todas as gerações. Judas, em sua carta no versículo 7, afirma que essas cidades servem de exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não foi um evento isolado, mas um aviso permanente. A justiça de Deus não é irracional, mas ela é certeira. Não há corrupção em seu tribunal, nem espaço para defesa vazia. Quando ele decide agir, é porque toda misericórdia já foi oferecida e recusada. O juízo não chega por surpresa divina, mas por recusa humana. Sodoma teve oportunidade de arrependimento. Teve testemunhas, avisos e até visitações celestiais. Mas a cidade escolheu se manter no erro. E quando a escolha pelo pecado é reiterada, o julgamento não é mais uma possibilidade, é uma consequência. O peso do julgamento de Deus é proporcional à grandeza da sua misericórdia rejeitada. Quanto mais oportunidades se tem, maior é a responsabilidade. Sodoma rejeitou tudo e colheu o que plantou. E esse eco do passado permanece vivo, como um lembrete de que a justiça do céu não falha. Ela pode tardar aos olhos humanos, mas nunca deixa de cumprir seu propósito. A destruição de Sodoma não pegou os céus de surpresa, mas sim os homens que, mesmo advertidos, preferiram adiar decisões cruciais. No meio de tudo isso, Ló se vê forçado a tomar uma atitude que vinha postergando há tempo demais. Em Gênesis capítulo 19, versículo 15, os anjos o despertam ao amanhecer e ordenam: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Era um momento de urgência. Não havia mais espaço para reflexão, nem para negociações com o pecado. A decisão precisava ser imediata. A reação de Ló, no entanto, é surpreendente. Ele hesita. Mesmo diante da destruição iminente, seu coração ainda está preso ao que construiu. Seus bens, sua rotina, sua história estavam ali. Os anjos então o tomam pela mão, como relata Gênesis capítulo 19, versículo 16. E o tiram da cidade, literalmente arrastando-o para a salvação.
Esse detalhe revela algo profundo. Às vezes, mesmo os justos precisam ser empurrados para fora da zona de conforto espiritual. A graça de Deus é tão intensa que Ele não apenas aponta o caminho, Ele segura nossa mão quando vacilamos. A urgência da fuga também envolvia escolhas difíceis. Ló teve que deixar tudo para trás: propriedades, segurança e até parte da família. Seus genros, por exemplo, riram quando ele falou do juízo que se aproximava. Não creram. Foram consumidos junto com a cidade. Isso nos mostra que, nos momentos decisivos da vida, não é possível salvar quem escolhe ficar. O juízo não respeita laços humanos quando a verdade foi rejeitada conscientemente. Ló precisou continuar sua jornada, mesmo com o coração ferido por quem ficou. Outro detalhe importante é a direção dos anjos. Não olhes para trás. Essa ordem carrega uma simbologia poderosa. Quem quer ser poupado da destruição precisa se desligar completamente do sistema que está sendo julgado. O olhar para trás pode parecer inofensivo, mas é um sinal de apego, de saudade, de um coração ainda dividido. A fuga de Ló não era apenas geográfica, era espiritual. Ele precisava abandonar não só o lugar, mas também a mentalidade, os costumes, as emoções ligadas àquela cultura. A jornada de Ló nos ensina que há momentos em que Deus não apenas fala, Ele intervém com urgência. E quando Ele faz isso, nossas respostas precisam ser firmes. Não há mais tempo para ponderações. A fé, nesses momentos, não é uma crença passiva, mas uma ação radical. Quem hesita, perde. Quem se apega, fica. E quem obedece, vive. A salvação exige movimento, desprendimento e confiança plena na direção divina. A fuga de Sodoma revelou não apenas a fé de alguns, mas também as amarras ocultas no coração de outros. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, está registrada uma das cenas mais marcantes e simbólicas de toda a narrativa. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Esse olhar não foi apenas um ato físico, mas a manifestação de um apego interior que ela não conseguiu esconder. Seus pés estavam fora da cidade, mas sua alma ainda estava presa a ela. A mulher de Ló representa aqueles que tentam caminhar com Deus, mas sem abrir mão do que o mundo oferece. Sua fuga foi superficial. Ela andava na direção da salvação, mas seu coração permanecia conectado aos prazeres, às memórias e à identidade construída em Sodoma. O olhar para trás revela saudade, desejo e falta de arrependimento verdadeiro. Foi esse movimento que a condenou. A ordem dos anjos havia sido clara, e desobedecer à palavra divina, mesmo em um detalhe, carrega consequências eternas. Sua transformação em estátua de sal tem um peso simbólico enorme. O sal, na cultura bíblica, era usado para preservar e dar sabor, mas também representava juízo, como no caso das ofertas queimadas com sal no altar, conforme Levítico capítulo 2, versículo 13. Nesse contexto, a mulher de Ló se torna um memorial, não de preservação, mas de estagnação. Ela ficou presa entre dois mundos. Não conseguiu pertencer nem a Sodoma, que foi destruída, nem à nova vida que Deus havia preparado. Tornou-se um sinal eterno de alerta para os que tentam servir a dois senhores. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 32, nos manda lembrar da mulher de Ló. Esse pequeno versículo, com apenas 5 palavras, carrega um eco poderoso. Ele nos lembra que não basta fugir do pecado exterior, é preciso romper com o apego interior. Muitos perdem o que Deus tem para eles, não por falta de informação, mas por falta de desprendimento. Eles até saem do ambiente tóxico, mas continuam alimentando em pensamento o que deixaram para trás. A história da mulher de Ló é um espelho para todos que estão em processo de mudança espiritual. Ela nos mostra que a salvação não é apenas geográfica, emocional ou social. Ela é total.
Não se pode levar para o novo tempo de Deus as bagagens de um passado condenado. Olhar para trás é desacreditar da promessa. É dizer, ainda que com os olhos, que o que foi deixado era melhor do que o que Deus está oferecendo. E nesse gesto aparentemente pequeno, o preço pago foi a eternidade. Sodoma e Gomorra foram destruídas há milênios, mas continuam vivas nas páginas da Bíblia e na consciência coletiva da humanidade. A questão que nos resta é: por quê? O que torna essa história tão emblemática, tão referenciada por profetas, apóstolos e pelo próprio Cristo? O verdadeiro segredo por trás da destruição dessas cidades vai além da imoralidade e da corrupção. Ele está enraizado na recusa sistemática de reconhecer a soberania de Deus. Em Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30, Jesus compara os dias de Ló com os dias de sua vinda, revelando que a essência do problema não está nos atos exteriores, mas na indiferença espiritual diante do juízo iminente. Sodoma foi destruída não apenas porque pecou, mas porque ignorou repetidamente os chamados ao arrependimento. O pecado se torna fatal quando é defendido, justificado e celebrado a ponto de se tornar cultura. Esse é o verdadeiro segredo. A queda de uma sociedade começa quando ela deixa de discernir o bem do mal e passa a normalizar aquilo que Deus condena. O juízo não veio como castigo repentino, mas como colheita do que foi semeado ao longo de gerações. A destruição foi apenas a consequência natural de um coração que escolheu viver sem Deus. O alerta se intensifica quando percebemos as semelhanças com os nossos dias. Vivemos em tempos onde a abundância, a vaidade, a indiferença, a sensualidade e a cegueira espiritual estão tão presentes quanto estavam em Sodoma. A cultura moderna também construiu seus altares para o prazer, para o dinheiro, para o ego. A justiça é manipulada, a verdade relativizada e a espiritualidade, muitas vezes, vista como obstáculo à liberdade. O que aconteceu com Sodoma não é apenas história, é profecia. É um espelho do que acontece com qualquer civilização que rejeita deliberadamente a luz. Mas há um detalhe que não podemos esquecer: Ló foi poupado. E isso nos mostra que mesmo em meio ao caos, Deus sabe livrar os seus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, afirma: o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Esse é o fio de esperança que atravessa toda a narrativa. Deus não deseja destruir, Ele deseja salvar. Mas para isso é necessário ouvir, obedecer e romper com tudo o que nos prende ao sistema condenado. O segredo de Sodoma, portanto, não está apenas em como ela foi destruída, mas em por que ela escolheu ignorar o céu. A mensagem é clara. Deus não é indiferente ao que acontece entre os homens. Ele vê, Ele espera, Ele envia avisos, mas Ele também julga. E a nossa geração, como todas as outras, está diante da mesma escolha. A história foi contada, o alerta foi dado. O que faremos com isso é o que realmente definirá nosso destino. Tem histórias que não envelhecem, elas apenas ganham mais força com o tempo. Se essa reflexão trouxe algo à memória ou acendeu uma luz no entendimento, escreva nos comentários. Compartilhe com quem ainda precisa ouvir e fique por perto. Esse canal é um abrigo para verdades que o tempo nunca apagou.